Muito bem, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, a sua vida. Seja um dia muito abençoado de Deus para você hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje é mais um dia que Deus fez e nós precisamos vencer nesse dia. E eu oro para que profetizo sobre a sua vida, que hoje Deus te dê o discernimento correto, te dê a força necessária e te dê a sabedoria necessária para você discernir o ambiente que você está, para você ter força de tomar as decisões e você ter sabedoria para tomar as decisões corretas no dia de hoje. Porque as decisões que você tomar hoje é que você vai ter uma colheita daqui a algum tempo. Se você tomar decisões erradas, você terá uma colheita errada. Se você tomar decisões certas hoje, a sua colheita será maravilhosa. Então, pede toda a orientação para Deus, para você tomar toda a decisão certa hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar num trecho da palavra de Deus, depois a gente já vai orar a oração do Pai Nosso. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Salmos, capítulo 51, versículo 10. É um salmo bem conhecido, porque é o Salmos de Davi, quando ele pede perdão, né? Mas vamos ler o texto aqui. Vamos ler o versículo 10, perdão, e o 11. Diz assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Esse salmos aqui é um salmo que Davi se arrepende do pecado que ele havia cometido, tendo uma relação com Berseba, a mulher de Urias. E Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, né? Ele vai perceber em toda essa trajetória desse seu pecado que ele se afastou de Deus. E que alguém que antes tinha o coração de Deus, agora não é mais ele. E ele observa a vida de Urias, ao qual ele traiu, mandou para a morte. E Urias, em tudo isso, foi fiel. Uma tipologia da fidelidade. E Davi, então, entende o seguinte: aquele coração apaixonado, obediente, puro, segundo um homem, segundo o coração de Deus, não está mais em mim. Agora, é Urias que tem essas características. Então, Davi cai num arrependimento profundo, e ele está talvez dizendo nessa oração aqui, ainda que não conste o nome de Urias, ele talvez está dizendo assim: traz de volta o coração que está em Urias para o meu coração. Né? Então, é um profundo arrependimento. E às vezes a gente precisa rever nossa vida, porque às vezes nós nos afastamos de Deus. E Davi está dizendo assim: cria em mim de novo um coração puro, porque Davi já tinha sido um homem do coração puro. Então, quando Paulo diz que nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho, ele está falando sobre isso, da pureza que o Evangelho traz em nosso coração, de sermos pessoas puras, idôneas, e pessoas com pureza dentro do coração. Então, essa é uma reflexão pessoal de cada um de nós, porque Davi vai dizer uma coisa, uma sentença muito, muito terrível, né? Ele diz assim: não me expulses da tua presença, porque o nível de pecado pode chegar num ponto em que Deus tira a gente da presença dele, expulsa a gente da presença dele. E o mais triste na vida de uma pessoa
é quando ela perde a presença do Espírito Santo. Davi suplica e diz: não tires de mim o Espírito Santo. Em Hebreus, fala que é uma coisa horrorosa aqueles que um dia experimentaram as delícias, os gozos do Espírito Santo e agora perderam. Que é muito difícil você trazer isso de volta, a viver essa nova, uma nova estação assim. Então, eu quero profetizar na sua vida hoje. Talvez tenha que fazer uma reflexão, onde talvez nas pequenas coisas você se afastou do coração de Deus. Uma vez que nós nos afastamos do coração de Deus, nós nos afastamos daquilo que é mais puro, daquilo que é mais santo. Muitas vezes eu tenho refletido sobre esse texto e tenho estado sempre numa estação de arrependimento. Deus, não retires de mim o Espírito Santo, porque quem já viveu a presença do Espírito Santo não consegue viver mais longe. Então, sempre é um momento da gente refletir. Cria em mim um coração puro de novo, me arrependo de todos os meus pecados, da minha vida. E a oração de arrependimento, ela é uma oração que deve ser contínua em nossa vida, constante, né? Para que a gente sempre possa voltar a ter um coração puro. E é isso que eu profetizo hoje sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que você possa fazer uma reflexão interior, uma reflexão pessoal e dizer que Deus possa criar dentro do seu coração um coração puro, né? E que a presença do Espírito Santo seja constante e abençoadora na sua vida, transformadora na sua vida. Eu profetizo isso hoje, no nome bendito de Jesus. Davi está dizendo no versículo anterior, né, no versículo posterior, perdão, que ele já não tinha mais alegria na salvação. Então, quando a gente perde a alegria da salvação, a culpa não são outros, a culpa é uma vida de engano, de erro, de pecado que a gente leva. E toda vez que você se arrepender, você vai ver que essa presença maravilhosa e alegria da salvação vai voltar para o seu coração, tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe o seu coração, que seja um dia abençoadíssimo para você, um dia de reflexões e de coração quebrantado e contrito, porque é desses que Deus se agrada. Bom, compartilha essa palavra de Deus aí, né, com 5 pessoas, tá? Compartilha com 5, dá um joinha aí na live também, é importante. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí, tá? Para que quando nós estivermos orando, você possa receber as orações aí também, tá bom? E eu quero orar por você agora, esse é o momento mais importante, nós orarmos o Pai Nosso, quero orar, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e declarar a bênção de Deus sobre você. Então, se você me permitir, eu quero junto na oração do Pai Nosso, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, ora comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Então, que eu profetizo um dia abençoado para você, um dia cheio da vitória de Deus, um dia cheio do milagre de Deus, um grande dia com Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.